Ajudar o outro também é uma forma de ajudar a si mesmo. Eu fiz essa introdução para falar do nosso tema hoje, que é solidariedade e voluntariado. E para falar deste assunto, eu converso com a assistente social, Luciana Oliveira, e também o coordenador institucional da Associação Nossa Casa de Acolhida, Alex Prado. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Dani. Obrigado, Luciana, pela oportunidade de estar aqui e poder partilhar um pouco, trazer aqui para esse programa um pouco da nossa missão, do nosso dia a dia na entidade social. Que é um trabalho árduo, né? Já começando. Mas antes de tudo, vamos fazer uma introdução para muita gente. Como que a gente pode definir, de fato, caracterizar o voluntariado? Quer começar? Posso falar. Então, o trabalho voluntário, né? Ele é algo assim que a pessoa sente o desejo de realizar uma atividade, muitas vezes direcionada, né? Na instituição, nós já temos, né, alguns trabalhos voluntários. A gente teve alguns professores, pessoas que foram beneficiadas por um trabalho voluntário. Um exemplo, professora de inglês. Ela só aprendeu o inglês, que virou a profissão dela, porque um voluntário ensinou a ela o inglês. E aí ela quis doar isso para a instituição. Então, o nosso inglês na instituição iniciou dessa maneira. Com um voluntário, ela era extremamente comprometida, né? Então, foi algo muito bacana. A gente também, o professor de informática, é um voluntário que, além de doar os computadores, ele foi doar o tempo dele e ensinar crianças e adolescentes a aprender a função, né, de como mexer no computador. Então, essa questão, né, de você ter uma profissão e poder, de alguma maneira, retribuir isso para a sociedade é algo muito bacana, né? Eu vejo, assim, que são pessoas, assim, realmente que têm esse desejo no coração de se dispor um tempo, de deixar ali algo que ela poderia estar recebendo para fazer aquele ofício e se dispor a vender, né, a sua força de trabalho num trabalho voluntário, se doando. Eu acho que é algo assim muito bacana que todos nós precisamos, né? Eu acho que a sociedade, hoje em dia, né, as pessoas estão muito mais assim dispostas a oferecer esse trabalho voluntário, a querer contribuir de alguma maneira para a sociedade, algo que eles receberam em algum determinado momento na sua vida. Uma verdadeira doação mesmo. É importante lembrar também, né, Luciana, que uma entidade social, ela nasce de um sonho da pessoa a partir do carisma dela ou de uma experiência pessoal de vida, né? Aí ele tem um sonho de criar algo, ou pessoal ou em grupo, criar algo que possa servir à sociedade, sobretudo aquela mais carente, que não significa a pobre, carente de diversas situações, né, diversas necessidades. Aí primeiro ele já corre atrás de um voluntariado, que para compor uma diretoria. Então, vamos dizer assim, os primeiros sonhadores de um projeto social, ele começa a partir de um voluntariado, né? A nossa diretoria, ela é composta por voluntariado de diversas áreas. A casa de acolhida tem médico, tem administrador, tem vendedor, tem policial militar, tem o nosso presidente, que é um padre, um sacerdote. Então, todos são voluntários. Então, é importante que não basta a gente ter um sonho. Esse sonho ele nasce já com a necessidade de atuação de voluntários que colocam os seus dons a serviço do próximo. Falando voluntariado, né, a gente entra, para a gente se iniciar um pouquinho mais na questão da solidariedade, né, que é um sentimento que eu acho que permeia quase que todo mundo, né. Claro, a gente vê muitas situações que desanimam, né, dando o exemplo recentemente das enchentes, das chuvas de São Sebastião, né, pessoas tirando proveito, vendendo um litro de água a R$93, mas a gente tem que acreditar que ainda há pessoas melhores, né, pessoas boas que se doam e têm essa solidariedade para fazer pelo próximo. E na contrapartida, né, até o próprio exemplo do que aconteceu com as enchentes, quantos voluntários, né, em quantas querer doações, né, assim, querer ajudar. As pessoas não poderiam estar lá, mas assim, não, mas eu não posso estar, mas eu vou doar um alimento, doar uma água, empresas doando. Então, assim, é muito bacana. Tem essa questão, né, de pessoas que querem tirar proveito em algumas situações, mas a solidariedade, né, eu acho assim, da população em geral também é muito grande, né? Toda situação que a gente vê, aconteceu uma tragédia.
Gente, como as pessoas se unem, como a sociedade se une para tentar, de uma maneira, ajudar aquela situação, para tentar levar um apoio para aquelas famílias que estão naquele momento. Então, isso também eu acho que é algo muito bacana, que é a solidariedade, né, ao próximo. Sim, a gente viu pelo Fundo Social, inclusive de São José dos Campos, que recebeu centenas de doações também para levar para essas vítimas. São José também teve alguns pontos críticos, mas nada que se comparava, né, o que aconteceu com o litoral norte. A gente viu essa rede, né, essa rede integrada de pessoas para ajudar. Muito oportuno, Dani, a colocação. Nós fizemos uma ação dentro da Diocese de São José dos Campos e em 7 dias conseguimos fazer uma captação de 40 toneladas. Desci, fui até Boiçucanga, a paróquia de Boiçucanga, onde foi mais afetado, aquela região mais afetada. Espetacular, quando a gente encostou os caminhões lá, apareceu pessoas de tudo quanto é lado para poder descarregar os caminhões. 40 toneladas de produtos, é muita coisa. Parar o trânsito, manobrou o caminhão no meio da avenida mesmo e espetacular a atuação. Então, o que eu quero dizer com isso? Estou só na casa de acolhida, estou há 19 anos. Né? E eu posso testemunhar, que eu tenho certeza que a Luciana também pode testemunhar isso. Existe, você colocou uma situação de pessoas que aproveitam do momento, tal, tudo, mas podemos testemunhar que existe mais gente boa do que gente ruim, né? Por isso que eu quis ressaltar muito bem, quando nós chegamos lá, toda a movimentação, um restaurante da região mandou os marmitex para a gente, os famosos marmitex para a gente lá, para a gente almoçar. É espetacular. Então, existe um poder de, vamos dizer assim, de articulação da prática do bem frente a uma necessidade, seja pontual ou contínua, como é a nossa vivência, né? A minha, da Luciana, no dia a dia, de segunda a sexta na entidade, às vezes sábado e domingo e tal, a gente tem contato, Dani, com muito mais gente boa do que gente ruim. Felizmente, né? Felizmente. E para a gente seguir o caminho, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a instituição de vocês, começar pela Luciana, que é assistente social do Instituto Brandes, né? Conta pra gente como que funciona, é situado aqui em São José mesmo. O objetivo é trabalhar com crianças e adolescentes, então, o que você estava falando um pouco antes, trabalhar a base mesmo para que eles se propaguem para suas famílias. Exato. Então, o Instituto Brandes, ele nasceu em 2017, né? Era um sonho, né, de um casal, a dona Aida e o seu Hélio Librandes, né, que realizavam já há mais de 10 anos um trabalho voluntário com famílias, né? Então eles ajudavam assim com um recurso mais material mesmo, o alimento e como eles podiam. E aí, assim, existia no coração deles o desejo de fazer algo mais por essas famílias. Então, com a sua aposentadoria, né, o seu Hélio investiu na instituição com o objetivo de trabalhar a criança e o adolescente. Então, a instituição hoje desenvolve um trabalho, né, com crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Temos trabalho na área de cultura, esporte, inglês, informática. A ideia realmente é trabalhar essas crianças e adolescentes. Essas crianças e adolescentes têm as famílias, né? Então, a gente também realiza um trabalho com famílias. Hoje nós temos 180 famílias cadastradas, né? Procuro fazer visita, fazer um acompanhamento social, porque são famílias em situações de vulnerabilidade social. Então, a gente realiza esse trabalho com essas famílias, faz um acompanhamento. Na medida da necessidade, a gente procura atender com o recurso de uma cesta de alimentos. Temos uns projetos de segurança alimentar dentro da instituição. Mas o objetivo maior mesmo é oferecer cursos profissionalizantes para essas famílias, né? Então, a gente tem algumas atividades, né, voltadas para a geração de renda, na verdade, dessas mães, dessas mulheres, né? Para que elas possam realmente, assim, melhorar a sua condição, né? Hoje elas estão numa situação de necessidade, muitas vezes precisando de um apoio, de um alimento, mas hoje, é um momento, né? O desejo nosso que realmente essas famílias possam estar evoluindo, que elas possam, assim, conseguir gerar uma renda, melhorar a qualidade de vida da sua família e que essas crianças, aprendendo uma atividade, aprendendo um ofício, possam aí estarem mais preparados para o mercado de trabalho futuro. Então, o objetivo da instituição é essa, né? É dar esse apoio para essas famílias, né? É oferecer essas oportunidades para essas crianças, para esses adolescentes e para essas famílias. Nós estamos localizados na zona sul de São José,
né? Então a gente atende ali a região do Campos Alemães, Dom Pedro, Morumbi e as famílias ali do entorno da instituição. Essas atividades são contraturno escolar? Sempre no contraturno escolar. Então, todas as atividades que a gente tem no período da manhã, a gente tem no período da tarde. Então, eu realizo um trabalho também de fortalecimento de vínculos com as famílias, né? Que aí já é um trabalho mais em grupo, com palestras, com orientações. Mas a gente tem esse trabalho voltado para crianças e adolescentes no contraturno escolar. Porque a ideia realmente é tirar a criança da rua, né? Da rua, da ociosidade mesmo. E tem crianças que estão lá, que é muito bacana, assim, que eles estão, às vezes, em diversas atividades, que eles vão a semana inteira na instituição. Tem crianças que estão no inglês, na informática, no karatê, no canto, na dança, isso é muito bacana. A gente não tem um limite. Tem crianças que chegam, tem um limite? Não, né? A sua disponibilidade. E é muito bacana que a gente tem isso, assim, a gente tem esse retorno, que crianças que frequentam a instituição de segunda a sexta-feira. Bacana. E aí, hoje a instituição, ela tem algum vínculo com outra instituição, com o poder público? Ela só sobrevive mesmo de doações, do voluntariado? A instituição, ela se mantém com doações. E o nosso trabalho hoje é por leis de incentivo. A gente tem alguns patrocinadores por leis de incentivo, né? Nós estamos com nossos projetos, né, cadastrados todos nos conselhos. Então a gente tem no Conselho da Criança e do Adolescente, a gente tem os nossos projetos cadastrados lá. Então isso faz com que a gente esteja apto a terem patrocinadores por leis de incentivo fiscal. Então as empresas, elas podem doar o imposto de renda dela para os nossos projetos. Tem um valor X do projeto, do trabalho durante o ano, e a empresa pode estar doando o imposto de renda dela. E aí hoje a gente tem alguns patrocinadores com os projetos. A gente tem a Vinac, que é uma patrocinadora do projeto cultural. A gente tem a IDP Bandeirantes, que patrocina o projeto de inglês e informática. Então a gente sempre está buscando, né, esses patrocinadores atrás de empresas, e tem o imposto também de renda de pessoa física, que também pode estar doando. Bacana. Antes da gente dar seguimento, até para passar a palavra para o Alex, você comentou que vocês fazem um trabalho também para que as mães elas tenham acesso, né, consigam uma renda. E é importante, quando a gente fala isso de fortalecer a família, né, até para sair de casos. Vou citar um exemplo, violência doméstica, né? A mãe, ela tem consegue fazer sua graninha, sobreviver, né, consegue ficar empoderada, ela também consegue sair de uma relação abusiva, seja de uma situação complicada dentro de casa, né? Exato, a gente tem alguns exemplos ali, sim, de mulheres que viveram por um tempo, né, uma situação de abuso, e que quando compreenderam que eu não preciso estar nessa situação, buscaram ajuda, né, na assistência social, tiveram amparo, apoio e conseguiram sair dessa situação, né, que conseguiram romper essa situação. Então a gente tem muitos casos, sim, mas eu posso também te falar, olha, 90%, né, das famílias que a gente atende na instituição são mulheres a ritmo de família. Eu não sei como é a situação na casa da acolhida, mas no instituto, assim, muitas mulheres que nos buscam, que vêm buscar o atendimento, são mulheres a ritmo de família, né, sozinhas, que mantêm a casa, a família, e que geralmente têm uma atividade, assim, não remunerada, que trabalham como diaristas, catadoras. E aí elas estão ali aprendendo um curso de corte e costura, um artesanato. Para fazer uma renda extra. Para tentar uma né, renda extra, para trabalhar dentro de casa e poder cuidar dos filhos. Ou até muitas vezes ganhar mais, né? Exato, complementar a renda, ter várias fontes, né, digamos assim. Sim. Bom, a gente está com o nosso tempo apertado, vou chamar o primeiro intervalo, aí na volta, então, a gente volta para o Alex para a gente entender um pouquinho qual que é o trabalho da Casa de Acolhida também. O Diálogos da Cidade hoje está falando sobre voluntariado e solidariedade. Não sai daí que voltamos já já. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade, hoje falando sobre solidariedade e voluntariado. E eu converso, então, com a assistente social Luciana Oliveira e também o coordenador institucional da Associação Nossa Casa de Acolhida, o Alex Prado. Eu terminei o primeiro bloco falando um pouquinho da instituição, né, que a Luciana trabalha. Queria que você falasse agora um pouquinho da Casa de Acolhida, como que funciona, qual que é o trabalho desenvolvido por vocês, quem vocês auxiliam também, quem pode recorrer. Sim.
A Casa de Acolhida, ela nasce de um sonho desafiador, né? Uma discussão em 1993 e nasce como pessoa jurídica em setembro de 1994. Esse sonho desafiador era de acolher pessoas, irmãos e irmãs, né, que estavam vivendo às margens das marquises aqui de São José dos Campos, né, do nosso município, vivendo com HIV e AIDS. Então ela nasceu desse propósito, acolher pessoas vivendo com HIV e AIDS. Isso em setembro de 1994. Pois bem, completando esse ano, né, 29 anos já de missão e nobre missão. E ela, em determinado momento, ela deixa de atender somente o soro positivo e passa a atender o soro positivo no seu núcleo familiar. Porque toda família tinha essa necessidade do seu atendimento, né, de ter um atendimento, seja ele em diversas áreas, como bem a Luciana colocou no bloco anterior, toda família precisava desse apoio. Então, hoje a Casa de Acolhida, ela acolhe 120 famílias, presta esse atendimento para 120 famílias cadastradas, em torno de 550 pessoas, vivendo e convivendo com HIV e AIDS. E ampliamos um pouco mais ainda em 2018, com alteração, 2017 para 2018, com alteração do nosso estatuto, ampliamos um pouco mais ainda para atender a família em situação de vulnerabilidade social. Pensando no quê? Não trabalhar somente com a consequência, mas com a causa, com a prevenção dessas famílias em situação de vulnerabilidade social. Hoje temos 17 funcionários, psicólogas, assistente social, psicopedagoga, terapeuta voltada à questão da dependência química. Temos oficinas de artesanato, música, oficinas a semana inteira, tudo para poder trazer tentar trazer essa família para dentro da entidade para que a gente possa suprir não aquilo que ela merece, mas aquilo onde enxerga os nossos braços, né? Parte das necessidades dessa família. Então a gente procura trazer para dentro da entidade de forma que de segunda a sexta, em horário comercial, das 8 às 5 horas da tarde, ela tem um corpo de profissionais que está à disposição dela, com advogados, diversas situações, diversas necessidades. Um atendimento mais completo. Sim, né? E situações também que não encaixa naquilo que há 29 anos nós vimos. A gente sempre tem, Luciana pode falar muito bem disso também, situações que chegam assim, totalmente fora daquilo que a gente já está acostumado ou que a entidade esteja preparada para acolher, entendeu? Então essa é a nossa vivência. A Casa de Acolhida, como bem disse, esse ano completa 29 anos de nobre missão e com a possibilidade de ampliar cada vez mais. Bom, e para a gente ilustrar um pouquinho de quão é importante esses trabalhos do voluntariado, essa solidariedade da população, a gente vai ilustrar agora, vai exibir agora um VT que a gente conversou com uma munícipe aqui de São José, que ela passou por uma situação complicada, ela perdeu o salão de festas da família e também a casa foi alagada, invadida nas últimas chuvas que aconteceram aqui em São José dos Campos. E esse apoio que ela recebeu foi na solidariedade. Então vamos ver o VT? Mônica, queria te agradecer por estar tirando esse tempinho para conversar com a gente. Queria que você contasse um pouquinho da sua história. Você perdeu tanto o salão de festas da família e teve problemas na sua casa nessas últimas chuvas que deram aqui na cidade? Olá, todo mundo. Exatamente. Eu tive um problema com um salão de festa que fica no bairro da Vila Nair. Fica próximo ali do CTA. Por conta da chuva, não tinha para onde a água ir, estavam entupidos os bueiros e por conta da quantidade também. E aí a única saída daquela chuva foi para dentro do meu salão de festa. Quando eu cheguei lá, já tinha entrado água em tudo. E nessa última sexta-feira, foi no bairro do Jardim Nova Detroit, que fica na Zona Leste. Esse eu presenciei, eu estava no momento da enxurrada. Atitudes como essa, né, em meio a uma crise, a um momento conturbado,
dão também rumo, né, para seguir, né, auxiliam nesse momento, dão um gás a mais, né? Sim, é uma força que Deus coloca na gente, que naquele momento a gente acha que está tudo perdido, mas na verdade não está. Vocês desculpa se eu me emocionar um pouco, porque, né, foi muito recente para mim. E a força, a união fez a força mesmo. Eu chegar no trabalho, o pessoal do trabalho saber o que estava acontecendo, fizeram uma ação, ganhei cesta básica, de todo mundo se preocupar mesmo, sabe? Do perguntar, pelo menos, como você está, o que você está mais precisando. Estou precisando hoje de um colchão, não tenho onde dormir. E as pessoas se prontificar, porque assim, hoje em dia, todo mundo está apertado. Todo mundo está apertado, todo mundo está passando por situações difíceis, mas o pouco com Deus é muito. Então é muito essencial a ajuda, que você compre 10 pães e leve lá. Você pode ter certeza que isso vai fazer a diferença naquele momento. E se Deus tocar seu coração, ajude mesmo, porque é essencial para nos manter de pé, para nos manter firme e conseguir seguir. Tá, então a gente viu a situação da Mônica, infelizmente a realidade de muitas famílias entra ano e sai ano, a gente sabe que sempre os problemas são os mesmos em relação às chuvas, né? Vivemos num país tropical, então agora nesse período de verão elas são mais frequentes. É muito isso, né? O que ela falou, o pouco que a pessoa doar, a gente sabe que também não vamos romantizar o trabalho voluntário, não é mesmo? Sim, é muito sim. difícil, muitas vezes não tem incentivo, mas acho que atitudes, situações como essa é muito gratificante, né? Fazer a diferença efetiva na vida de alguém. Exatamente, era isso que a gente conversava no início, né? Como a união, né, das pessoas numa situação extrema, pontual, de uma calamidade, enfim, as pessoas se unem, né? Elas querem ajudar, né? Às vezes elas nem têm, muitas vezes assim, e pessoas muitas vezes em situações difíceis também, né? Um vizinho que viu um vizinho perder e não, olha só, é um colchão que você precisa, eles vão lá e pegam o colchão e dá. Mesmo tendo tão pouco, né? Exato, mesmo tendo pouco, eles querem fazer, e isso é muito bacana, né? É o bem, a gente falava no início, né? A gente sempre diz que o bem é muito maior, né? O desejo de ajudar o próximo, o desejo de ver uma situação e falar, não, eu preciso fazer alguma coisa, sempre é muito maior, sempre prevalece no ser humano. E a Mônica que nós vimos aí, entre diversas colocações espetaculares dela, quando ela fala desse pouco, porque ela sentiu também aquilo que a gente sente às vezes, que as pessoas às vezes de forma tímida chegam pra gente, olha, eu só tenho isso, entendeu? Mas o que outros precisam saber é que quando a pessoa coloca só tenho isso, o outro nem isso tem. Então, vamos dizer assim, um exemplo, o alimento. O alimento, por menor que ele chega na casa de uma pessoa que não tem, além dele aquecer o estômago, né, ele vai estar aquecendo a alma. Isso a gente fala de dignidade, fala de bondade. E aí ela cita muito bem, pouco com Deus é muito. Porque esse pouco, ele chega a ser até, sem exagero algum, chega a ser transformador. E no caso dela, a gente falava, felizmente, não houve vítimas, a gente até conversava no começo da matéria, mas mesmo não tendo vítimas, a gente sabe que perder coisas materiais também é complicado. Muitas vezes você trabalha uma vida inteira para conseguir aquilo, mobiliar a sua casa, no caso, perder o salão de festas, que era uma fonte de renda para a família. Então, assim, felizmente não houve vítimas, mas não deixa de ser doloroso. Olha, é um povo guerreiro e é um povo de fé. Porque eu conversava com a liderança do Jardim do Lago, que também foi muito prejudicado, uma liderança de lá, e ela me falava assim, Alex, nós tivemos o apoio, veio a primeira chuva, levou tudo. Aí o Fundo Social, né, de São José dos Campos, Fundo de Solidariedade, nos deu o apoio que a gente precisava e móveis que a gente precisava. Ver a segunda chuva, levou de novo, entendeu? Então, é um povo guerreiro, um povo de fé, um povo perseverante e um povo que precisa de nós, da nossa ação social, institucional, dizendo assim, que a gente acolha
cada vez mais essas pessoas, abrace de forma que elas possam sentir que os corações delas estejam massageados. Não é a ideia romantizar, como você colocou, mas a ideia é o seguinte, que marcou muito quando a Mônica falou, pouco com Deus é muito. Então essas pessoas precisam sim, esse pouco porque elas precisam muito de Deus. E o trabalho das instituições como é fundamental, né? A gente sempre está presente onde o poder público muitas vezes não consegue estar em todos os lugares, né? E é aí que tem o trabalho das instituições, né? Geralmente elas nascem e estão em regiões que a gente vê assim, que tem uma carência ali, né? De uma atividade do poder público, ou desenvolve um trabalho que o poder público realmente não dá conta de realizar. E aí vem o trabalho como a Casa da Acolhida realiza, o Instituto Brandes, que é lá na região, que nós realizamos um trabalho que o poder público não consegue realizar, enfim. E aí isso que eu acho que é muito bacana a gente ver, assim, né? Que em São José a gente tem várias instituições espalhadas por várias, em toda a cidade. Cada um numa categoria, né? Exato, Várias, cada um tentando dar o seu melhor. E a gente tem um apoio muito bacana, que é um trabalho que o Fundo Social realiza, né? Que ele dá esse apoio também às instituições, para poder dar essa acolhida para as famílias quando passam por situações pontuais, igual ela passou e tantas outras famílias que a gente acompanha no dia a dia e que passam, e que a gente, enquanto instituição, recorre ao Fundo Social. A Casa de Acolhida, Daniela, possui uma parceria com 2 secretarias do município. A SASC, Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, e a Secretaria Municipal de Saúde. Existe também, aproveitando, como bem colocou a Dani, que tem lugar que o poder público não consegue chegar, mas ele consegue fazer parcerias para que entidades sociais consigam chegar, força, né? Entendeu? E eu acho que essa soma, assim, essa parceria é uma soma bacana. É uma rede, né? É uma rede que, exatamente, uma rede que do bem. Do bem. Entendeu? Que luta aí diariamente e que vai dormir com o coração tranquilo que o papel foi cumprido. E é o que a gente precisa, né? O que vocês mencionaram. Se cada um doar o pouco que tem, não é mesmo? A gente já vai ter muita diferença. Todo mundo agindo em prol de uma ação, de um objetivo, a gente consegue chegar lá, mesmo que seja pouco, né? Não tenha muito o que fazer, mas vai lá, dedique seu tempo, dedique de forma com aquilo que você consegue ajudar, já faz uma diferença danada, não é mesmo? Bom, a gente vai para mais um intervalo, então o papo tá bom, tem muita coisa para falar ainda. Hoje estamos falando sobre solidariedade e voluntariado. Voltamos já já, não sai daí. Estamos de volta com Diálogos da Cidade, hoje falando sobre voluntariado e solidariedade. Eu quero voltar para esse bloco falando de muitas pessoas, elas iniciam no trabalho voluntário ou iniciam um projeto, tem a ideia de criar um projeto, muitas vezes em meio à dor, né? Oriunda de uma dor. Eu destaco uma senhora que eu vi a história em meio, infelizmente, a tantas realidades do nosso país, da nossa sociedade, que ela perdeu um filho, vítima de bala perdida na periferia de São Paulo. E aí ela usou, né, dessa dor e ela realiza um trabalho com esses jovens que estão em situação de vulnerabilidade. Vem muito disso também, né? A dor, muitas vezes, ela acaba mobilizando, e é muito interessante pensar isso, nessa força, dessa superação das pessoas, né? Em meio a tanta dor, elas conseguem dedicar um tempo para outra pessoa, né? Para tentar mudar a realidade de outras pessoas, para que não aconteça da mesma forma que aconteceu com elas. Exato. Eu penso assim que isso move ela a não ter uma depressão, né? Ocupa também a mente, né? Ocupar a mente e poder transformar. Ela vai colocar a energia dela ali para, né? Você colocou que ela desenvolveu um projeto social. Que bacana. E o exemplo que ela se torna para esses jovens, né, de não ir para o mesmo caminho do que aconteceu com o filho dela, não sabemos a circunstância que esse jovem, né, passou por essa situação, mas eu vejo assim, de mobilizar, né, a comunidade e ver assim, o bem sempre vence, vale a pena fazer o bem, né, eu acho que isso é tudo muito bacana. E voltando um pouquinho, assim, para a gente falar do trabalho, né, na instituição, eu acho que a gente podia
já e pensando nessa questão de ajudar o próximo, né? Às vezes a pessoa, ela tá na casa dela, ela tá ali pensando, não, às vezes ela acha que não é nada, né? Eu vou ali fazer o quê? Vai ensinar um artesanato, ensinar um crochê, ou eu não sei, mas muitas vezes isso transforma a vida. Isso muitas vezes a gente costuma dizer que é cura, né? É cura da mente, é de querer sair, de querer ver gente, de poder doar o que eu tenho, né? Doar Cura quem eu pros sou. dois lados, né? Exato. E muitas vezes quem recebe, assim, a gente sempre diz, né? A pessoa que está recebendo ali, a pessoa que está dando é muito mais beneficiada do que aquele que está recebendo, com certeza. E é muito rico também, porque para nós que já temos uma vivência, até para efeito de trabalho, né, a nossa vida profissional ela está dentro da ação social, por meio da entidade, contagia muito a gente quando a gente recebe um voluntário, como já aconteceu mais de uma vez, pessoas que vêm, que chegam até nós e quer praticar o bem a partir da dor, como você colocou, Dani, assim, de algo que aconteceu, às vezes uma tragédia na vida da família, e aí contagia, mexe muito com o coração da gente, porque a pessoa, a gente percebe que em determinado momento da vida ela tinha duas opções, ou o ódio ou o amor, e ela optou pelo amor, e esse amor ele veio sendo manifestado para a sociedade por meio do voluntariado, entendeu? Vem de uma dor assim, com o coração completamente estraçalhado, e fala, não, eu quero praticar o bem, porque resolve alimentar aquilo que ela tem de melhor, entendeu? E no momento que ainda existe muita confusão, uma mistura de sentimentos, né? Então isso contagia para nós que estamos na entidade, quando a gente recebe alguém que vem de uma situação dessa, ou que vem de alguém, um parente com uma doença, vítima de uma doença e que foi a óbito e tal, ela chega na entidade e fala, olha, eu preciso praticar o bem, que eu tenho certeza que só o bem pode preencher esse vazio que meu ente querido deixou. E isso contagia a gente. Há muito tempo nós estamos nesse trabalho, mas hoje isso acontece e isso contagia. Isso é bacana. É algo maravilhoso que a gente recebe enquanto entidade social, enquanto pessoa atuando assim por meio de uma entidade social. Que é uma lição de vida para a gente. Muitas vezes a gente reclama, né, de umas coisas, ver essas pessoas que passaram por situações devastadoras como essa, ainda tirar forças, ter essa solidariedade de pensar no próximo, realmente é uma lição de vida, é algo muito bonito. Quando a gente fala também, a gente falou um pouquinho dessa romantização do trabalho voluntário, que de romântico não tem nada, pelo contrário, é muito difícil, falta incentivos também. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? A gente precisa, como sociedade, organizar um pouquinho mais, ter políticas públicas mais efetivas. Como que vocês avaliam a médio, longo prazo, como que vocês avaliam a nossa realidade também hoje para o voluntariado, para as instituições, que muitas vezes é bem difícil, né, fechar a conta no fim do mês, porque vem com aquele dinheiro contado, sobrevive de doações, a gente sabe que não é fácil, depende também da boa vontade de muitas pessoas. Como que vocês avaliam esse cenário, então? Quer começar, Luciana? Posso começar. Assim, o Instituto, né, a gente é mantido, né, com doações, né, com pessoas voluntárias. Nós temos um grupo de apoiadores que sempre estamos ali nas nossas campanhas e nos apoiando. Ao longo do ano, a instituição faz algumas campanhas, né? Como a gente realiza um trabalho com crianças e adolescentes, com famílias em situações de vulnerabilidade social, a gente tenta pegar algumas datas marcantes e fazer um pouco de diferença para essas famílias. Então, agora nós estamos na campanha da Páscoa. E o ovo de Páscoa é muito caro, né? É muito distante, muitas vezes, da realidade, né, dessas famílias que a gente acompanha. Então, a gente faz a campanha da caixa de bombom, né? Porque uma caixa de bombom é algo mais acessível, né, para as pessoas. Então, assim, nesse momento estamos fazendo a campanha do chocolate, né, da caixa de bombom. Porque a ideia é atender todas as crianças que estão na instituição e as famílias. Nós queremos arrecadar em torno de 700 caixas de bombons. Então, é bastante. Mas a gente faz várias campanhas ao longo do ano. No inverno, a gente faz campanha de roupas de inverno, cobertores.
No Dia das Crianças tem campanha para dar algo diferente para as crianças nesse período. No final do ano, a gente dá uma cesta de Natal para as famílias que a gente tem cadastradas e dá esse apoio social. E aí temos a campanha do Panetone. E aí isso só acontece, todo isso, por conta dos voluntários, por conta dessa mobilização que a gente procura fazer com pessoas do bem para nos ajudar. Sozinho é impossível, né? Hoje nós, na instituição, a gente temos alguns projetos patrocinados por leis de incentivo, mas nós não temos hoje diretamente nenhuma parceria, nenhum convênio com o poder público diretamente. Então hoje a gente se mantém com o patrocínio de empresas e com os voluntários, que é fundamental para o nosso trabalho, né? E então a mensagem que a gente deixaria era essa, né? Assim, né? Que as pessoas se envolvam, né? Às vezes perto da sua casa tem, né, uma instituição, sempre tem um lugar para a gente fazer o bem. Não deixe de fazer, às vezes é na escola do seu filho. Sim, né? Muitas vezes eu acho que as pessoas pensam no macro, né? Eu Não. vou mudar o mundo. Você não Não. vai mudar o mundo, assim. É o faz seu a redor. diferença no ambiente em que você vive, né? Porque Exato, se cada um fizer exato. isso, já vai ter uma fazer o sociedade bem procura, melhor. né? Eu já sou até mais sonhador, Dani. Eu acho que ela consegue mudar o mundo, sim, a partir do mundo dela, entendeu? das ações, Porque essa com soma, certeza. assim, sabe? Aí Sim. eu acho que eu acredito muito nisso. Isso me impulsiona muito no meu trabalho, entendeu? Se todo gente- mundo fizer isso, né? Exatamente. mundo Cada que a um gente que tem vive, essa né? consciência, a partir da... Luciana colocou muito bem, a partir daquele local dela, ela conseguir estender ainda mais esse bem que ela faz. Eu acredito que um momento as coisas vão cada vez mais se tornando melhor e o ser humano vai passando a acreditar mais no ser humano. Parece meio poético, mas existe, isso é algo que nós que estamos vivendo no dia a dia, a gente precisa investir cada vez nisso, para que a gente não possa somatizar jamais coisas negativas. Aí você começa a dar ênfase numa parcela menor negativa que acontece e deixa de ver e dar ênfase naquela parcela que é muito maior positiva. Você falava de políticas públicas. Nós temos hoje a questão das ajudas, que é possível isenção, o incentivo fiscal, a nota fiscal paulista. Tem várias formas que as pessoas conseguem ajudar sem sair de casa, entendeu? A manter os projetos sociais. Então, existem várias formas. O que eu sinto, às vezes, que falta um pouco mais. Nós estamos tendo um espaço muito rico aqui, agradeço novamente, né? Estamos tendo um espaço muito rico de debater isso daí, mas acho que ainda falta um pouco mais na mídia mostrar a importância da ação desse voluntariado, para que a gente consiga, que seja por exemplos, porque a gente sabe que os exemplos arrastam, para que a gente possa tocar mais os corações das pessoas, para que ela possa sair de uma condição, porque a gente sabe, por muitas vezes, a sociedade está doente no seu emocional, né? Para que ela consiga sair desse círculo que ela está vivendo, o que é doença, o que é ciência, mas assim, algo que ela tenha a oportunidade de mostrar, que possa ressaltar para ela que ela é muito mais do que ela possa imaginar, entendeu? Então, acho que a mídia ainda precisa incentivar um pouco mais isso, mostrar o bem que tudo isso faz, entendeu? Os benefícios para a vida da pessoa. E eu acho que as pessoas desmistificarem também, né? Você doar seu tempo, alguma coisa, não vai te deixar mais ou menos pobre, não vai te prejudicar, né? É doando mesmo os outros que a gente acaba recebendo mais, né? É aquela lei mesmo, você fazendo bem, ele vai voltar para você de alguma forma, enfim, do que cada um acredita, mas de alguma forma isso vai ser retribuído, enfim. E uma questão que o Alex colocou muito interessante, né? É essa questão, assim, eu acho que o voluntariado, assim, é fazer o bem. Muitas vezes a gente pensa, mas eu vou ter que ir lá, dispor meu tempo. Às vezes não, de casa, né? Através do imposto de renda ou da nota paulista. Hoje em dia existem muitas maneiras de contribuir, né? Então, procurar uma instituição que você acredita no trabalho, que você vê que hoje, gente, muitas instituições fazem trabalhos muito sérios,
né? Pontualmente aparece alguma coisa ou outra na mídia, mas a grande maioria realizam trabalhos muito sérios, colocam muito amor, de coração, que estão ali no dia a dia, né, Alex? Então, assim, procure, né? E faça o seu bem, o seu melhor de casa, às vezes, né? Se você não consegue estar indo, mas você pode ajudar de diversas maneiras. Nós estamos recebendo agora, assim, nesse momento, a Casa de Acolhida está chegando até nós, refugiados. Muito interessante, quando eu perguntava para um médico cubano, refugiado, eu falei, poxa, você está numa situação, como ele colocou, de fome lá, e você vem aqui, passou pela dificuldade para chegar até aqui, e com a chance de passar a fome aqui também. Aí ele falou, pelo menos aqui a gente pode passar fome, mas pelo menos a gente passa com esperança. Entendeu? E essa esperança, quem que promove essa esperança? São mãos que estão de forma profissional, mas de forma principal, doando a sua vida, um pouco do seu tempo, um pouco do seu momento para tentar construir um mundo melhor e menos desigual. Sim, aproveitar esse momento que a gente está no finalzinho do programa, tem algum momento, alguma situação em específico que marcou vocês nesse tempo todo de trabalho que vocês gostariam de dividir com a gente? Tem uma situação, né, que eu passei lá na instituição, que a gente atende algumas famílias de uma comunidade que tem na Chácara Reunida, né? Então, no Natal a gente faz uma lojinha, a gente recebe brinquedos usados e não são brinquedos iguais. Então a gente monta uma lojinha e aí as crianças sobem nessa lojinha e ela pode entrar nessa lojinha e ela escolher o brinquedo. Porque muitas vezes essas crianças não têm essa oportunidade no dia a dia. Então no Natal a gente expõe os brinquedos, ela entra sem os pais na lojinha para escolher o brinquedo. E eu tenho uma situação de uma criança que era de uma comunidade e ele pegou um relógio colorido. Ele falou assim, tia, eu quero esse relógio. Mas na casa dele, eu conheço essa família, eu sei que não tinha parede, né? Porque moram numa comunidade, num barraco, né? De madeira. E aí eu falei para ele assim, filho, você pode levar esse relógio, mas você também vai escolher um outro brinquedo. E ele escolheu, né? Uma bola, um carrinho, enfim. Mas a gente pensa assim, como marca, né? Como a inocência de uma criança, assim, né? Quis um relógio, né? De Natal. Então eu acho que é uma coisa que me marcou bastante, né? Que eu sempre conto essa história, assim, a gente vê assim, que às vezes é um brinquedo usado, que seu filho não usa mais, que você doou, mas que vai fazer uma grande diferença na vida de uma criança que nunca teve a oportunidade de entrar numa loja e escolher um brinquedo. E que se não fosse essa doação, né, nem teria brinquedos. Não teríamos essa oportunidade de oferecer essa oportunidade para as nossas crianças. A partir de uma experiência pessoal, familiar, meu sogro sofreu um acidente, estava internado no hospital aqui em São José dos Campos, da Vila Industrial, e eu comecei a fazer a barba dele todo dia. Todo dia não, era 2 vezes por semana, desculpa. E aí estava lá, entrava muito, porque eu tinha que trabalhar, entrava muito cedo. E aí ele começou a terceirizar minha mão de obra, começou a fazer fila. Eu falo brincadeira, terceirizar no sentido, não cobrava nada, mas ele falou, não, vem que meu genro é bacana. Aí começou a ter fila para fazer a barba. Aí eu comecei a levar outros aparelhos tal, e comecei a fazer barba das pessoas. Tinha um senhor lá que na ocasião me marcou muito, ele tinha família, filhos, tal, tudo, mas ele tinha operado os 2 cotovelos e ele estava assim, uma barba bem grandinha já, tal. Aí ele fiz a barba dele, ele pediu para fazer a barba dele, fiz a barba dele e tal, e bem, passou esse momento tal. Quase 5 anos depois, eu estava no Parque da Cidade, no Revelando São Paulo. Eu tenho uma filha especial, e aí ela gosta muito de andar de cavalo, ela foi andar de cavalo lá e fomos andar na charrete. Saiu da charrete, eu fui pagar a pessoa da charrete, o senhor que estava lá com o chapéu, ele falou para mim, de você eu não posso receber. Eu falei, por quê? Ele falou, nem meus filhos fizeram minha barba no hospital. E você fez a minha barba no hospital. Então isso é muito importante para quem pratica o voluntariado, ele não tem às vezes essa noção do bem que isso faz. Eu não lembrava mais desse senhor. Mas para ele Mas marcou, ele né? não esqueceu. Não esquece.
Aquele pouco que eu possa ter feito para ele marcou o coração dele. Tenho certeza que marcou muito mais do que ele viveu naquele processo todo, que não deve ter sido fácil, entendeu? E isso é muito importante para quem está em casa, está nos assistindo, saber que todos nós nascemos para encantar. E que você também pode fazer essa diferença, né? A gente faz essa diferença desprendido de qualquer retorno, mas quem recebe tem certeza. E a gente, quando a gente não tem o contato com a pessoa, eu penso assim, quando eu chego em casa, vou deitar, tal, quando eu sinto uma paz de coração, é esse momento que eu tenho certeza que alguém está agradecendo a nossa ação, minha, da Luciana, e por isso a nossa gratidão pela oportunidade de estar aqui hoje. De todo mundo que atua por essa causa. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Pela viu? oportunidade, Dani. Obrigada. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. É isso, o Diálogos da Cidade fica por aqui, mas não se esqueça de nos acompanhar pelo youtube.com/câmara-sjc. Lá vocês têm acesso a, inclusive, este programa na íntegra e a toda a programação da TV Câmara de São José dos Campos. Está bem variada, por sinal. Vocês também podem nos acompanhar pelo canal aberto, agora 12.3. A gente se vê novamente na semana que vem. Tchau, tchau!